Ok, então estamos agora em gravação. Boa tarde, pessoal, e gratidão por nos acompanharem até aqui nesses nossos estudos. E hoje temos, assim, uma grande alegria em concluirmos o nosso livro 100, uma jornada de estudos que começamos há quase 3 anos atrás, há mais de 3 anos atrás, desde o início do livro-texto, e hoje, então, nós estamos concluindo os suplementos, que é a última parte do livro, e nós vamos ver a última parte do suplemento da Canção da Oração, que é a parte 3, que fala da cura, e a sessão 4, que é essa última sessão, ela fala da santidade da cura. E só entre aspas, falar aqui rapidamente que a partir da próxima aula nós vamos reiniciar o estudo do livro e nós vamos ver por primeiro, então, lá no prefácio, o que diz o Curso em Milagres, que é um resumo dele, do próprio curso, que foi ditado pela mesma voz que escreveu Milagres, mas isso é só um convite para continuarmos depois, porque hoje nós estamos aqui para vermos, então, o que o Espírito Santo, o que Jesus, o que a mentalidade certa tem a nos dizer sobre a santidade da cura. Então, essa conclusão de um curso em milagres. E antes de iniciar esse estudo propriamente dito, antes de começarmos essa leitura comentada, eu vou convidar vocês a se unirem a mim em nosso propósito, onde nós nos preparamos, nos aquietamos, vamos buscar uma respiração mais pausada e permitir que os barulhos externos, os barulhos da nossa mente se desvaneçam, que eles ficam longe e que tragamos para perto o nosso propósito, que é permitir ao Espírito Santo que ele nos conduza nesse estudo. Ele é o nosso professor e é dele as palavras que nós vamos ouvir aqui e também essas palavras, sendo dele, são de Deus e são do nosso próprio ser. Então, a nossa realidade falando conosco, conforme nós vamos ver hoje, então, nessa sessão, a santidade da cura. E ela inicia dizendo: como são santos aqueles que foram curados. Então, a cura, ela restaura a condição de santidade na nossa mente. Aqui já vemos uma diferenciação do que o ego considera cura, porque o ego nos considera sendo um ser separado de Deus, sendo um corpo físico e psicológico, e se de fato fôssemos isso, é o corpo físico e psicológico que deveria ser o alvo da cura. Nós vimos ao longo desses estudos o quanto nós somos uma extensão de Deus, criação de Deus, não somos autocriados, portanto, como criação de Deus, nós somos mente. E é a mente, então, que precisa dessa cura, e a cura é nada mais do que o retorno da verdade à nossa consciência. E isso que é que traz essa condição de santidade à nossa mente, porque uma mente curada é a mente que não sofre e não faz ataques. É uma mente que sabe da unicidade, que se reconhece na unicidade e que se alegra na unicidade, mas na unicidade não em termos que o mundo aqui possa conceber. É uma unicidade que é acima disso, está na esfera dos pensamentos, na esfera da mente. É uma esfera que o mundo aqui não consegue conceber, porque o mundo foi justamente feito ou projetado para se opor a essa esfera onde está a nossa mente. Então,
nós, em nossa consciência, retornando a isso, ao nosso ser na mente, isso traz a característica, ou devolve a característica da santidade ao nosso conhecimento, porque nós nunca deixamos de ter a santidade, mas esquecemos disso. Então, a cura, ela traz essa condição de volta ao nosso saber. Pois, em sua visão, então, na visão da cura, seus irmãos compartilham a sua cura e o seu amor. Então, obviamente que se a mente está curada, a mente como criação de Deus, ela é unida a tudo, não há separação, não há duas mentes. Deus só tem um filho, Deus só fez uma mente, que é a do seu filho, e, portanto, todos os seres vivos compartilham dessa mesma mente, portanto, também compartilham dessa cura e desse amor, porque Deus não é um ser, uma entidade física ou limitada, e o mais próximo que podemos compreender aqui é dizer que Deus é amor. Então, o nosso irmão, transcendendo a ideia de um físico, também é isso, e o nosso ser também é isso. E isso é cura. Portadores da paz, então aqueles que são curados são os portadores da paz, a voz do Espírito Santo, através da qual ele fala por Deus, cuja voz ele é, tais são os curadores de Deus. Então, o Espírito Santo é a voz através do qual Deus fala conosco. E os curados são a voz do Espírito Santo. Então, os curados são aquelas consciências ou mentalidades que acreditavam ser separadas, que seguiam a um sistema de pensamento separado, e agora voltam-se de novo a ouvir a voz por Deus, voltam-se a ouvir ao Espírito Santo, e assim eles passam a ser a própria voz do Espírito Santo, assim como o Espírito Santo é a voz de Deus, portanto, não há separação de Deus do Espírito Santo, e se os curados se tornam a voz do Espírito Santo, também não há mais diferenciação entre os curados e o Espírito Santo. Então, isso são os curadores de Deus. Os curados se tornam curadores. Eles só falam por ele e nunca por si mesmos. Os curados só falam pelo Espírito Santo, nunca por eles mesmos, nunca por aquele ser que foi curado, mas por aquele ser que os curou, que restaurou-lhes a consciência da verdade, e essa consciência é a cura. Então, os curados, eles falam nunca pelo ser separado, mas sempre pelo Espírito Santo. Não tem nenhuma dádiva a não ser aquelas que vêm de Deus. Como eles são portadores da dádiva do Espírito Santo, e o Espírito Santo é portador da dádiva de Deus, os curados são os portadores das dádivas de Deus. E essas eles compartilham porque sabem que isso é a sua vontade. É da vontade de Deus que nenhum aspecto da sua mente durma ou sofra no esquecimento da consciência de quem ele é. Não é vontade de Deus que um aspecto por ele criado sofra ou não esteja ciente do amor que ele está recebendo ininterruptamente por Deus. Então, é da vontade de Deus que todos tenham tudo, que a extensão do amor flua através de todos os aspectos, de todas em todas as partes da mente, e não só por algumas. Por isso que a cura é de acordo com a vontade de Deus. Embora que, na realidade, ela faça parte apenas dentro do sonho,
porque dentro de Deus não há nada a ser curado, mas nesse aspecto do sonho é necessário a cura, e isso está, então, de acordo com a vontade de Deus. Então, os curadores, eles não são especiais, eles são santos. Essa é a condição deles. O ego é que ama o especialismo, porque o especialismo, ele tem uma característica de se tornar diferente dos demais. O especialismo parece algo acima, ou algo diferenciado, ou algo único, enfim, algo especial. Os curados, eles não são assim. Eles são a própria santidade em pessoa. Eles são o próprio Cristo, o Espírito Santo. Por isso que os curados são os verdadeiramente santos. Os santos não são os mártires, não são aqueles que se uniram na dor, no sofrimento, que se sacrificaram. Isso ainda é um equívoco da mentalidade da culpa. Os verdadeiramente santos são aqueles que não têm mais equívocos na mente, que não têm mais culpa na mente, porque eles finalmente reconheceram a sua condição tal como Deus a criou. Eles lembraram de novo de como que é a sua mente original, tal como Deus a criou, sem os atributos que a culpa colocou em cima, sem aquilo que está bloqueando a consciência da verdade. Então, por isso que os curados são santos. Eles escolheram a santidade e desistiram de todos os sonhos separados, feitos de atributos especiais, através dos quais podem conceder dádivas desiguais aos menos afortunados. É isso que o ego faz, a cura do ego, ou a evolução do ego, ou o ascensionamento dentro do ego, ele é apenas um sonho de separação, onde dádivas desiguais são dadas para menos afortunados, como nós vimos muito bem na sessão sobre como que a cura se realiza, a falsa cura, quando alguém com menos vai em direção a alguém que aparentemente sabe mais e lhe concede uma dádiva de cura. Então, isso os curados, eles escolheram a santidade em lugar disso. A sua cura restaurou a sua santidade, de modo que podem perdoar e se unir à canção da oração, na qual os curados cantam a sua união e os seus agradecimentos a Deus. É claro que canção aqui não está falando de uma coisa física, ou de vozes físicas, ou de um hino. É uma metáfora para nós nos aproximarmos de saber que nós fazemos parte daquilo que sentou, daquilo que vibra também dentro do sonho. Então, não há palavras para descrever aquilo que está além dos símbolos, mas então canção é uma referência ao estado de ser da mente que agradece a Deus pela sua união e pela a sua união dentro da mentalidade da criação e a sua união com Deus. Então, a cura, ela restaura essa condição de saber da santidade da nossa mente. E por isso que os perdoados, ou os curados também, eles são perdoadores automáticos de tudo que eles veem, porque eles perdoam o falso porque não é real, porque não tem existência própria. Eles detectam ou percebem o equívoco e eles não se enganam quanto à realidade desse equívoco. E por não se enganarem, eles mantêm a sua condição mental una a essa oração, porque a oração, que é a maior dádiva que Deus criou, ao nos criar, a maior dádiva que Deus abençoou, a sua criação, que é essa comunicação entre Deus
e a filiação que é completa. Deus compartilha todo o conhecimento o tempo todo, eternamente, ininterruptamente. E a isso a filiação é grata. Então, isso simboliza a canção da oração. Então, essa oração que flui como uma melodia que ah, é a causa do estado de graça da nossa mente, a experiência do estado de graça da nossa mente. O ego que nos deu a ideia de que nós deveríamos fazer um universo à parte e nos experienciar como tal, como um ser separado, como um corpo. Na verdade, essa canção da oração, que é a única, que é uma única voz, que não é voz de fato, mas um símbolo, uma única condição de comunicação com o Pai, onde todo conhecimento é dado ao Filho, e o Filho estende o amor do Pai, tal como o Pai o estendeu ao Filho, e assim o Filho cria igual ao Pai, a isso, esse estado de gratidão que esse filho tem por isso. Então, esta é a canção da oração. Então, os curados, eles perdoam e se unem a essa condição, a esse total, a essa total comunicação da filiação com seu pai, recebendo assim a comunicação do pai também e os agradecimentos do pai de volta. Como testemunha do perdão, auxiliar da oração e efeito da misericórdia verdadeiramente ensinada, a cura é bênção. Então, a cura, ela não é o grande foco aqui, como a gente viu no início do suplemento da canção da oração, a cura não deve ser demasiadamente destacada, ou buscada, ou enfatizada, porque ela é só um meio, ela é uma testemunha do perdão e um auxiliar da oração, então ela não é o fim. A cura, se ela fosse buscada como um fim, nós estaríamos decretando a realidade da doença ou da falta. Então, a cura, ela vem automaticamente e ela é muito bem-vinda e, portanto, ela é uma bênção, desde que seja entendido que ela é uma testemunha de perdão e não um fim em si, porque o Filho de Deus não pode ter nada nele que precisa ser curado. Mas então, por que ainda necessitamos da cura? Porque nós esquecemos que somos o Filho de Deus. Pensamos que somos o filho da separação, o filho autocriado, ou então o filho do ego, o filho que se rebelou contra o Pai, e disso que nós precisamos ser salvos, dessa crença. E a cura, ela vem a testemunhar que o perdão de fato aconteceu na mente, que agora a mente está liberada desses pensamentos equivocados a respeito de quem ela é. E assim também a cura, ela auxilia a oração para essa oração se elevar, porque aqui no sonho a oração é por separação. A oração, ela sofreu interferência quando nós pensamos separação. A oração, que era a comunicação do pai, entre pai e filho, ou entre criador e criação, e ela sofreu essa interferência, e, portanto, ela precisa voltar a ser o que ela é dentro da realidade de Deus. E a cura é o modo de elevar essa oração. Como a gente viu também no início do suplemento, sem a cura seria muito difícil elevar a condição da nossa oração. Então, de fato, precisamos da cura, mas como um meio, não como um fim. E o mundo responde rapidamente em coro através da voz da oração. Então, buscando, aceitando essa cura da mente, o mundo responde rapidamente. O mundo trará de volta os testemunhos de que, de fato, essa cura aconteceu, que o perdão foi dado e que a oração agora está de novo de acordo com a comunicação com Deus.
O perdão ilumina com seu alívio misericordioso cada folha de grama, cada asa feita de penas e todas as coisas vivas sobre a terra. O perdão libera todas as coisas do seu propósito de servir para, para proclamar a separação do universo de Deus, do desfazer da unicidade do reino de Deus. Então, o perdão, ele ilumina com alívio, ele libera o propósito de cada coisa separada. O medo não tem nenhum porto aqui, pois o amor veio com toda a sua unicidade santa. Então, onde há perdão, não há mais medo, porque justamente o medo é resultado de uma condenação, de uma crença equivocada de que nós merecemos um castigo por primeiro termos afrontado inicialmente a Deus e depois afrontamos ao nosso irmão. Então, com o perdão, isso tudo é desfeito, e desfazendo isso, o que acontece? O medo não tem mais lugar, e assim a memória da santidade retorna no mesmo lugar onde estava o medo. O tempo só permanece para deixar que o último abraço da oração descanse sobre a terra um instante mais, à medida que o mundo desaparece na luz. Então, na luz é no conhecimento de Deus. Então, o mundo desaparece da sua forma física e nós voltamos a ser o conhecimento, a abstração total, o Espírito de Deus, ou a totalidade, isso que dentro de uma forma física sequer conseguimos compreender, mas que é a realidade de tudo. E então, o tempo, uma vez alcançado o perdão às coisas, a cura estando feita, o tempo só permanece ainda para dar esse mundo real, ou esse sonho feliz, ou esse último abraço da oração que descansa sobre a terra, como ele diz aqui, um instante mais, à medida que o mundo desaparece. Então, o mundo desaparece em paz, sem nenhum sofrimento. Ele simplesmente é deixado de lado, com gratidão, porque o seu propósito se cumpriu, mas agora nossa mente se eleva numa oração que vai para áreas mais elevados, que ela volta à sua condição de comunicação com Deus. Seguindo aqui no 2,6, nesse instante, então, quando o mundo desaparece na luz de Deus, nesse instante é a meta de esse instante é a meta de todos os curadores verdadeiros, aqueles a quem Cristo ensinou a ver a sua semelhança e a ensinar como ele. Então, Cristo, que é o nosso ser real, ensina a nós mesmos a essa ideia de personalidade que nós temos, a essa crença que nós temos de um ser separado, a reconhecer novamente a si como sendo Cristo. Então, essa meta de ver apenas essa santidade aqui, sobre esse mundo projetado para servir de lar, para nós fugirmos de Deus, há uma nova meta agora estabelecida, onde o conhecimento de Deus traz a boa nova de que não há culpa, não há punição, não há medo, não há razão para temermos o ser que nós somos. E essa que é a meta, então, essa é a meta da cura, chegar nesse instante, chegar nesse lugar, que é a antessala de Deus, que é onde Deus dá o último passo, onde a percepção pode finalmente ser transformada novamente em conhecimento. O fim da percepção, o fim do sonho e a volta da condição mental de céu. Então, essa é a meta. Esse é o instante que os curadores, eles buscam não descansam até chegarem nesse ponto. Pensa no que significa ajudar o Cristo a curar.
Nós aqui, enquanto ainda estamos no processo da cura, nós podemos ajudar o Cristo a curar. O que pode ser mais santo do que isso? Que pode ser uma meta melhor a se alcançar nesse mundo do que isso, do que servir o propósito de auxiliar o Cristo a trazer a cura em cima desse mundo que nós fizemos para fugir de Deus ou para substituir o céu, permitir que o mundo inteiro seja curado através do Cristo e nós auxiliarmos nessa condição. Deus agradece aos seus curadores, pois ele sabe que a causa da cura é ele mesmo, seu amor, seu filho. Então, Deus agradece já a cada condição de mente que se torna curadora, porque ele sabe que Deus sabe que a causa da cura é o próprio Deus que ainda está uno com o Cristo. Deus é a causa de Cristo. Então, se o Cristo oferece a Deus como cura aqui, Deus continua sendo a causa também dessa cura. Então, é Ele mesmo, o amor de Deus, e também seu Filho, que é a condição aqui que aceitou a cura, restaurado como sua completeza, que está de volta para compartilhar com ele a alegria santa da criação. Deus agradece aos curadores, porque a condição de completeza da mente daquele que anteriormente achava-se separado de Deus é restaurada, e nisso Deus se alegra por essa condição, por esse aspecto da mente voltar a saber da santidade da criação, voltar a estar ciente da criação. Não peças uma cura parcial, nem aceites um ídolo em lugar da lembrança daquele cujo amor nunca mudou e nunca mudará. Então, cura parcial é o que o ego nos oferece, que é aquela troca de sonho, de doença por sonho de saúde. Então, uma cura parcial é curar um aspecto dentro da mente, dentro da nossa individualidade, mas que não vai à mente, que não se oferece a todos os aspectos da mente. Uma cura que se limita a um único ser, a um único aspecto, e não a toda a mentalidade que se acha fragmentada. Então, isso é uma cura parcial. Então, querer uma cura somente para si, continuar vendo-se separado do irmão. Isso seria uma cura parcial. Então, e isso seria trazer um ídolo, trazer um ser separado em lugar do próprio Deus, em lugar do Cristo. Então, uma cura parcial sempre é feita em cima da crença de um ídolo separado. Sempre é a confirmação de que o ser que Deus criou uno se fragmentou. Agora ele é um ser separado, e como ser separado, ele pode ser curado e independente do seu entorno. Então, isso é uma cura parcial. Isso não restaura a mentalidade de Cristo a quem está buscando a cura. Tu és tão precioso para ele, no 3:5. Tu és tão precioso para ele, então para Deus, para o amor, quanto toda a criação, pois ela está em ti, como sua dádiva eterna. Então, por que cada aspecto da mente aqui é tão preciosa para Deus? Porque a criação completa de Deus está nesse aspecto. Porque como que a criação completa está nesse aspecto? Porque Deus não fez nada separado entre si. Então, tudo que Deus criou é uma única criação, é um único filho, e se algo faltar a ele, já não será mais um único filho, já não é mais a criação de Deus. Então,
cada aspecto aqui tenha esse mesmo valor que foi determinado por Deus na criação da mente, na nossa criação. Então, por isso que nós somos tão preciosos para Deus, mas não a preciosidade individual, a preciosidade pelo ser que nós somos. E esse ser que é a própria criação de Deus, e é nele que está a dádiva eterna, então, do amor de Deus, e a capacidade de criação, de extensão do aspecto de criação de Deus, que o Filho também estende esse aspecto, e as criações do Filho também, e assim o amor se estende por toda a eternidade. Que necessidade podes ter de sonhos mutantes em um mundo triste? Então, quem vislumbra essa cura, ou quem vislumbra o quão precioso é o nosso ser para Deus, a ponto do próprio Deus só existir por esse ser e trocar isso, toda a consciência disso, por um sonho mutante em um mundo triste. Só tomado por muita culpa, ou totalmente enganados, é que nós tivemos essa escolha equivocada de tentar permanecer dentro de um mundo triste e dentro de sonhos mutantes que a cada instante estão trocando, que por algum momento até podem parecer felizes, mas que sempre tem um preço a cobrar por isso e que mudam tão rapidamente que é totalmente desnecessário até mesmo tentar compreendê-lo, de tão mutável que é o sonho, porque não faz sentido nenhum. Não esqueças a graça santa da oração. Então, antes disso, não esqueças a gratidão de Deus. Não esquecer, por quê? Porque nós ainda permanecermos tal como Ele nos criou, graças à condição da criação. A criação foi criada imutável. Assim como Deus é imutável, a criação dele é imutável. Então, não esqueças a gratidão a Deus, não esqueças a graça santa da oração. A graça santa que Deus deu à sua criação, que é a oração, que é a forma de comunicação, ou é a forma de saber de todo o conhecimento de Deus e de estender o próprio amor de Deus, tal como Deus estende a nós estender adiante esse próprio amor. Então, a graça dessa oração. Não esqueças o perdão do Filho de Deus. Então, o perdão do Filho de Deus, o perdão do Cristo, que restaura em nossa mente a condição de Cristo, que restaura a consciência individual, que esqueceu-se da sua realidade, ela tem todas as condições de ser transformada de novo em conhecimento, uma vez que ela tenha aceitado o perdão do Cristo, porque Cristo não a condenou à separação, e nem Deus viu a separação. Tu primeiro perdoas, depois oras, e estás curado. Então, o primeiro ato, a nossa necessidade aqui no mundo é perdoar o mundo. Por quê? Porque nós somos o fruto de um julgamento de separação. A nossa consciência é fruto disso. Nós só nos identificamos dentro de um corpo porque na nossa mente nós aceitamos a ideia de que nós pecamos contra Deus. E por isso que primeiro precisamos desfazer isso. Então, primeiro se perdoa. Depois ora, porque a oração agora não é mais por separação. Agora a oração passa a ser por unicidade. Essa é a verdadeira oração. Uma vez perdoado, a oração ela é transformada de separação em unicidade. Então, ela, depois do perdão, automaticamente
a condição da oração muda, e ela passa a ser o que a oração deve ser, o reconhecimento da unicidade de tudo, e que entoa o agradecimento a Deus pela sua criação e pelo estado de graça da sua mente. E nisso a mente fica curada. Não há mais fragmento de separação. Não há mais crença de que ela separou-se de Deus ou afrontou a Deus. Então não há mais culpa. Nisso, o propósito do mundo desaparece, e sem propósito, a própria projeção do mundo desaparece. E a consciência volta a estar pronta para a transformação final feita por Deus, que é transformá-la novamente de um perceptor para o conhecimento do céu. A tua oração se ergueu e chamou por Deus, que ouve e responde. Então, depois do perdão, quando a mente estiver curada, essa oração chega até Deus. Deus ouve essa oração e a responde, e esse é o último passo dado por Deus. Deus responde a oração feita ainda aqui na separação, mas sem acreditar na separação. Tu compreendeste que só perdoas a ti mesmo e só oras por ti mesmo. Então, nessa compreensão da unicidade total, que não há mais nada fora de nós, não há mais um irmão lá fora para ser perdoado, e não há mais um irmão lá fora para orar-se por ele. A oração é por ambos como sendo um só. Então, nessa compreensão, a mente é curada, e nessa compreensão estás curado. Então, esta é a verdadeira cura. Não o que o ego, o que o mundo chama de cura, que é um aspecto do instrumento de comunicação nossa apresentando defeitos e milagrosamente parecer sanado. Isso não é cura. A cura é a mente que é restaurada a sua condição de consciência do seu ser Cristo. Na oração, tu te uniste à tua fonte e compreendeste que nunca partiste. Na verdade, tudo isso que nós falamos aqui, da separação, da cura, do perdão, de voltar a consciência ao céu, na verdade, isso tudo é uma grande ilusão, um grande sonho. Nunca foi real. O nosso ser real nunca partiu do céu. Então, foi uma jornada de consciência apenas. Nós esquecemos do conhecimento e nos tornamos perceptores e passamos a perceber aquilo que o medo projetou. Mas agora o Espírito Santo, ele dá um novo propósito a tudo que o medo fez, e nisso a mente permite ser curada. E quando ela é curada, ela percebe que ela nunca deixou a sua condição de céu. Nunca nós deixamos de ser o Cristo. Então, na verdade, nós nunca fomos esse ser que está aprendendo aqui. Isso aqui é apenas um recurso temporário para nós voltarmos a estar cientes do nosso ser. Voltando a estar cientes do nosso ser, o sonho acaba. E com o sonho, todas as imagens dentro do sonho também. E nós somos apenas, esse que está aprendendo aqui, é só uma imagem dentro do sonho. Então, é apenas um recurso temporário até que a nossa experiência volte a ser de novo a de Cristo, como ele diz aqui, e nós compreenderemos que nós nunca partimos do céu. Então, todo chamado ao despertar foi em concordância nossa. Nós mesmos, como Cristo, estamos chamando a nossa consciência ao despertar. Esse nível não pode ser atingido até que não haja mais nenhum ódio no teu coração e nenhum desejo de atacar o Filho de Deus. Por isso que ainda precisamos
primeiramente do perdão a todas as coisas. Então, essa consciência de que nós nunca deixamos o céu, ela vem automaticamente à nossa mente, tão logo não haja mais nenhum, absolutamente nenhum resquício de ódio no nosso coração, e nenhum desejo de ataque, nenhum pensamento de vingança, nada que seja decorrência da crença de separação de Deus. Enquanto a separação de Deus ainda tiver eco na nossa mente, nós vamos nos odiar por isso. Nós vamos desejar atacar o Filho de Deus em revolta a isso. Então, a consciência do Cristo que nos chama só pode ser restaurada a nossa consciência quando não houver mais nada que se oponha a Deus. E por isso que o perdão é tão necessário, embora ele seja sobre as coisas dentro do mundo sonhado, sobre as coisas irreais. Mas ainda a consciência necessita atuar nisso para voltar a estar ciente do ser que ela é. Nunca esqueças isso. Tu és o Filho de Deus, e assim como escolhes ser para Ele, assim és para ti mesmo e Deus para ti. Então, eu sou filho de Deus, sou o Cristo. Assim como eu escolho ser para Cristo, assim também eu sou para Deus e Deus para mim. Se eu escolher ser separado de Cristo, ser um ser assim, aqui, Deus será separado para mim. Se eu escolher que Cristo é o meu ser, então Deus também será meu ser. A Júlia, por favor, levantou a mão. Oi, Ing. Você estava falando aí do ódio, né? Enquanto houver... Tá me ouvindo? Sim. Enquanto houver ódio, né? Uhum. E eu achei importante lembrar que após essa fragmentação dessa consciência, né? Que se alinhou com esse pensamento, e ela se fragmentou na ideia de fuga, né? Desse medo de Deus, esses autoconceitos, eles herdam, né? Essas crenças subjacentes, né? Que são todas essas crenças de pequenez, de inferioridade, né? E esse autoconceito, ele desenvolve esse auto-ódio, né? É um auto-ódio, um auto-ataque. Nunca é em relação ao outro, né? Então, é importante lembrar que eu nunca tô com raiva da minha filha, eu nunca tô com raiva porque o outro fez alguma coisa. Nunca é porque é alguma coisa que aparentemente está lá fora, né? Porque aqui, nessa segunda parte do sonho, ainda tem uma ideia de que eu tô perdoando uma raiva que eu tô sentindo em relação a alguém lá fora, né? E é sempre um auto-ódio, porque esse autoconceito, ele quer esconder essas crenças, né? Ele quer esconder essas crenças na pequenez, na inferioridade. Então, ele acaba fazendo essa ideia de céu, né, onde ele mascara essas crenças, né? Então, aqui eu me torno uma mãe muito boa, né? Eu quero me tornar uma mãe perfeita, e aí eu escondo o senso de inferioridade, né? Eu me sinto muito inferior, e para esconder isso, por exemplo, na relação de um papel com uma filha, eu quero me tornar uma mãe perfeita, né, para dizer o quanto eu sou boa, né, o quanto eu sou suficiente. E escondendo isso, né, sempre que vem algo ou alguém e aparentemente ataca esse meu plano de céu, né, faz com que pareça que isso seja descumprido, né, esse céu de ser uma mãe perfeita, a própria criança, né, quando te desobedece, por exemplo, te coloca num lugar onde tu se vê, né, sempre num lugar superior a um filho, e ele te desobedece, é como se ele tivesse já te colocando num lugar de inferioridade, né, agora aquela imagem se coloca superior a essa aqui, então eu me sinto atacada. Mas é por quê? Porque está ferindo esse senso que eu já tenho de inferioridade, né, esse autoconceito. Então, é importante lembrar que nunca é, né, lá fora. Nunca é um ódio ali da minha filha, por exemplo. Não é. É esse auto-ódio desse autoconceito. Aqui, é só essa consciência usando essa imagem de Júlia e a imagem de Sol para confirmar a separação através disso. Né, dizendo que tem um lá fora que agora está
me prejudicando, né? A causa está sendo jogada para o lado de fora, então a causa não é a separação, a causa agora é ela que está me atacando, né? Então esse é o perdão, né? É eu ver que é um ódio, porque eu estou acreditando que eu sou algo separado de Deus, e aí estou identificada com esse autoconceito, né? É isso. Isso mesmo. Então, que a causa dos sentimentos que surgem aqui na segunda parte do sonho, que é o Big Bang para cá, não está na segunda parte, está na primeira parte, que é da mente unificada separada, e é lá que a crença da separação de Deus trouxe isso tudo. Lá que está a causa, né, Júlia? E é lá, então, nessa instância que o perdão vai. E é lá que a expiação nos ensina que nós nunca afrontamos a Deus, nunca separamos a Deus, portanto, tudo que veio da crença da separação não tem causa. Não tendo causa, não pode ter efeito, a menos que a nossa crença queira que tenha efeitos. Mas nós reconhecendo isso, entregamos isso ao Espírito Santo, que desfaz os efeitos de todos os nossos equívocos, porque tem uma outra parte aqui dentro da segunda parte do sonho que pode nos fazer sentir culpa, e certamente traz culpa quando nós nos equivocamos dentro dessa segunda parte do sonho, né, Júlia? Quando nós, no teu exemplo de mãe e filha, quando a mãe falha, quando a mãe, por exemplo, ela quer ser a melhor mãe do mundo, mas como a filha desobedece, ela tem um surto de esquecer desse propósito dela, e ela mesma passa a errar diante da filha, e depois ela se sente culpada, mas depois volta a saber desse perdão, a saber que isso é reflexo da mente, e a boa nova é que o Espírito Santo desfaz os efeitos daquilo que que nós aqui, enquanto que tivemos enganados, fizemos. Então, isso só estou trazendo porque para você eu tenho certeza que já tem conhecimento disso, mas para quem estiver ouvindo e esteja mais inicialmente, pode acreditar nos efeitos de quando que se equivocou, de quando errou aqui. E o Espírito Santo desfaz esses efeitos também. Então, fica sem efeito. O perdão tem essa dádiva de desfazer os efeitos daquilo que nós equivocadamente fizemos aqui. Então, esse é um aspecto a mais a nós querermos perdoar aqui, ao invés de querermos estar certos. Sim, é óbvio, né? No início do treinamento da mente, eu vou ver, né, esses condicionamentos e vou ver essa atuação, né, da raiva, e muitas vezes tomando essa atitude pela raiva, né, e muitas vezes vendo isso depois, né? Vem a raiva e aí depois vem essa ideia de que não tem eu aqui, não tem ela, né? Mas conforme, né, a gente vai ficando atento a esses convites do roteiro, né? Onde eu vou conseguindo antes disso, né? Óbvio, como tu falou aí, não tem efeitos mesmo, porque não tem um lá para se sentir atacado, né? Mas nesse sentido da autoobservação, né? Onde eu consigo pegar essa primeira sensação, onde eu observo as minhas sensações, né? As minhas sensações me contam que eu já vou partir de um sistema de pensamento equivocado, né? Quando eu tô achando que alguém me fez alguma coisa e eu tô sentindo, e agora eu tô dizendo que tá vindo de fora, então eu já sei que não é, né? Essa câmera que eu falo, né? Esse foco tem que estar para dentro, né? E não voltado para o lado de fora, né? Voltado para o lado de fora, eu vou sempre me basear no comportamento, né? Vou ficar baseada no que é certo, no que é errado, no que pode, não pode, né? Ao invés de voltar esse foco para dentro, né? Onde eu noto sensações, mas sei que isso está vindo de uma consciência equivocada e que não tem nada a ver com a existência, né? E aí tá que eu descanso e muitas vezes não tomo mais as reações, né? As reações já não chegam conforme a gente vai fazendo esse reposicionamento, né?
Isso, e se chegam, já nem acredito nelas, e o curso inteiro é um ensinamento a como voltar para dentro, como você estava falando, Júlia. O Hussein é um caminho que nos ensina como voltar para dentro. Obrigada. Obrigada. Continuando, então, aqui, nós estamos aqui no 5. Então, assim como, até vou repetir todo ele do início para a gente pegar a ideia completa. Então, nunca esqueças disso. Tu és o Filho de Deus, e assim como escolhes ser para ele, para o Filho de Deus, né? Assim és para ti mesmo e Deus para ti. Então, como eu sou para o Cristo, para o Filho de Deus, eu sou separado do Cristo, sou um ser aqui, então eu sou separado de Deus. Mas se eu sou uno, se eu sou o próprio Cristo, então eu sou uno com Deus. O teu julgamento também não falhará em chegar a Deus, pois darás a ele o papel que vês na sua criação. Então, o próprio julgamento nosso é que faz a ideia do Deus que nós acreditamos que é. Então, se nós nos vemos separados de Deus, nós vamos ver um Deus justiceiro, um Deus vingativo, um Deus que quer tomar de volta aquilo que foi tomado dele. Então, o nosso julgamento, ele também afeta o entendimento, o papel que nós vemos para o próprio Deus. Não escolhas equivocadamente, ou pensarás que tu és o Criador em seu lugar e ele, então, já não é mais causa, apenas um efeito. Então, escolher equivocadamente é escolher pela separação, e isso acontecendo, nós acreditamos que fizemos isso. Se nós fizemos a separação, então nós somos o Criador. Não é mais Deus o Criador desse universo. Nós somos. E aí o que Deus é? Não é mais a causa do mundo. Ele é só um efeito. Agora a cura é impossível, pois ele é acusado pela tua decepção e pela tua culpa. Então, como curar se eu me autocriei e ainda posso culpar a Deus por ter permitido isso, por ter permitido que eu me enganasse? Então, essa decepção e a culpa inconsciente que nós julgamos para cima de Deus. Ele, que é amor, passa a ser a fonte do medo, pois só o medo pode ser agora justificado. Então, a separação também tem essa triste consequência de que nós permanecemos, de que a nossa mente passa a temer a Deus, a ter medo dela. E aí ela justifica isso diante da ideia de que Deus também pensa assim. A arrogância da separação, ela decreta como que ela acredita que Deus pensa, como se isso fosse a verdade de Deus. A vingança é sua. Então, agora a mente separada, ela acredita que Deus quer vingança pelo que foi feito. A morte é o seu grande destruidor. Para Deus, para tomar de volta, ele quer matar esse mundo, ele quer destruir esse mundo. E a doença, o sofrimento e a perda amarga passam a ser o que é devido a todos sobre a terra. Aqueles a quem ele abandonou aos cuidados do diabo, jurando que nunca mais os libertaria. Tal é a mentalidade que vem da crença de separação de Deus. Essa crença faz com que se projete para cima de Deus uma vingança, porque se separou de Deus, a vingança é justa, e agora Deus quer destruir aquilo que foi feito sem ele, e agora, por esse afrontamento, o sofrimento, a dor, tudo isso, a morte é devida. E ainda existe esse ódio culto a Deus, porque ele permitiu, então, que nós permanecêssemos fora dele, como ele diz aqui, aos cuidados do diabo, da separação do ego, e que Deus jurou que nós nunca mais voltaríamos ao céu, a condenação, a separação. Então, tudo isso é decorrência desse pensamento que não aceitou a expiação para si mesmo.
Venha a mim, minhas crianças, mais uma vez, sem tais pensamentos distorcidos sobre os vossos corações. Aqui a mentalidade do Espírito Santo, que é a voz por Deus. Se a voz por Deus é o próprio Deus chamando as suas crianças que sonham com a separação de volta. E Deus nos diz: venha a mim, minhas crianças, mais uma vez, sem tais pensamentos distorcidos sobre vossos corações. Não permita que esses pensamentos descritos aqui acima façam morada em vossos corações. Ainda sois santos com a santidade que vos deu a luz em impecabilidade perfeita e ainda vos cerca com os braços da paz. Nós, como criação de Deus, ainda temos a santidade em nossos corações, ainda temos a luz da impecabilidade perfeita e ainda estamos nos braços da paz. Sonhai agora com a cura. A cura, o mundo real aqui, o sonho feliz, é um sonho que antecede a condição do conhecimento. Então, agora é hora de sonhar com a cura, depois levantai-vos e deixai todos os sonhos de lado para sempre. Depois da cura, aqui no sonho, nós estamos prontos para o último passo dado por Deus, para dar fim a todo sonho. Tu és aquele que o teu pai ama, que nunca deixou a sua casa, nem vagou em um mundo selvagem, com os pés sangrando e o coração pesado, endurecido contra o amor que é a verdade em ti. Nós nunca fomos esse ser daqui. Nós nunca fomos essa imagem projetada aqui dentro de um sonho. Entrega os teus sonhos a Cristo e deixa-o ser o teu guia para a cura, conduzindo-te em oração para além dos tristes alcances do mundo. Então, o Cristo, que é o nosso ser verdadeiro. Então, o nosso ser clama pela nossa consciência para que nós entreguemos todos os sonhos de separação a Ele e permitir que Ele seja nosso guia para a cura, nos conduzindo em oração, em estado de mente, além dos tristes alcances do mundo, que é isso que o mundo é, um lugar triste, onde nós pensamos que expiamos a culpa pela crença de separação. E, novamente, aqui o Espírito Santo falando numa linguagem que nós entendemos como sendo do próprio Deus, mas é tudo unicidade, por isso que ele pode dizer assim: ele vem por mim, e o meu verbo que ele te diz. Então, o Cristo vem por mim, o Cristo vem do próprio, é vontade de Deus que o Cristo venha por mim, e é meu verbo, são os meus pensamentos, são os pensamentos de Deus que o Cristo nos diz. Eu quero chamar o meu filho cansado de volta a mim, liberando-o dos sonhos feitos de malícia para o doce abraço do amor eterno e da paz perfeita. Esta vontade de Deus, libertar o Cristo, libertar cada ser em consciência individual para do seu sonho de malícia, do seu sonho de dor, para o abraço do amor. Meus braços estão abertos para o filho que amo e que não compreende que ele está curado e que as suas orações nunca deixaram de cantar a sua alegre gratidão em união com toda a criação na santidade do amor. Apenas isso que o sonho fez à nossa mente. Ele nos fez esquecer do nosso ser, do Cristo, e de que nós nunca deixamos de cantar a alegre gratidão de união com toda a criação e na santidade do amor. Fica quieto um instante. Então, aquieta esse ser separado aqui por um instante, por baixo dos sons estridentes e amargos da batalha e da derrota,
existe uma voz que te fala por mim. Então, por baixo de toda a culpa, de toda a condição de individualidade e de sentimento de inadequação, se nós nos aquietarmos, ainda tem uma voz que fala por mim, que é por Deus, a voz do Espírito Santo. Ouve isso por um instante e serás curado. Ouve isso por um instante e terás sido salvo. Então, esta é a salvação. Ouvir de novo sobre a nossa realidade. Ajuda-me a despertar as minhas crianças do sonho da punição e de uma vida pequena concebida com medo, que termina tão rápido que seria a mesma coisa que nunca tivesse existido. Então, ajudar a despertar todos os aspectos da mente. Deus pede a nossa ajuda para que nós ajudemos a cada aspecto da mente, que são os nossos irmãos aqui, a despertar desse sonho concebido de medo. E que esse sonho que tem uma duração de um único instante, que na eternidade não tem nenhum significado de tão curto que é. Em vez disso, deixa-me lembrar-te da eternidade na qual a tua alegria cresce mais e mais, à medida que o teu amor se estende junto com o meu, além do infinito, onde o tempo e a distância não têm significado. Então, em vez de lembrar-se de um sonho, de uma existência tão diminuta, nós podemos nos lembrar da eternidade, voltar à consciência novamente à infinidade do amor de Deus e assim permitir que nossa mente faça parte novamente da canção de gratidão que o Filho entoa ao Pai. Enquanto esperas em sofrimento, a melodia do céu está incompleta, porque a tua canção é parte da harmonia eterna do amor. O céu não é completo enquanto nós esperamos pela aceitação da nossa condição real. O Cristo não é completo enquanto faltar a nossa consciência, a nossa voz nessa unicidade de amor. Sem ti, a criação não é plena. Volta para mim, que nunca deixei o meu filho. Deus apelando a que nós voltemos a estar cientes do Cristo que é o nosso ser e do próprio Pai que nunca nos abandonou. Ouve, minha criança, o teu Pai chama por ti. Não te recuses a ouvir o chamado do amor. Não negues a Cristo o que ele é próprio. Nós somos próprio do Cristo. Que não vamos mais negar isso a ele. O céu é aqui e o céu é a tua casa. A criação se inclina através das barras do tempo para erguer a carga pesada que o mundo carrega. Então, a criação, o próprio céu se inclina para elevar a nossa condição mental das cargas pesadas, elevá-lo além do mundo das cargas pesadas que o mundo impôs à nossa condição mental. Levantai os vossos corações para saudar o seu advento. Então, esse é o novo nascimento aqui no mundo, o advento do novo tempo, o tempo da salvação chegou. Vede as sombras desaparecerem em gentileza, os espinhos que caem suavemente da fronte sangrenta daquele que é o Filho Santo de Deus. Se referindo aqui à metáfora da Páscoa, e nós daqui a uns dias teremos essa comemoração de Sexta-feira Santa, e aqui o próprio curso nos traz essa mensagem de nós permitirmos ver como esses espinhos, ou essa crença de separação de Deus, cai suavemente da fronte sangrenta daquele que é o Filho de Deus, Filho Santo de Deus. Então,
do nosso ser, do nosso irmão, o quanto a crença de separação, quando ela é desfeita, o quanto todos os efeitos de dor e de sofrimento desaparecem juntos. O quanto a mente curada novamente, ela volta a estar ciente do estado de graça que é própria do Filho de Deus. Como és parecida comigo? A santidade de Deus dizendo, olhando para nós, vendo Cristo, dizendo como somos parecidos com Deus. Com que amor eu te guardo no meu coração e nos meus braços. Deus jamais se separou de seu filho e deixou de cuidar ou de estender o amor completo a seu filho, a sua extensão. Como é preciosa cada dádiva que tu me deste, tu que curaste meu filho e tiraste-o da cruz. A cruz, uma referência novamente da morte de Sexta-feira Santa, aqui também o símbolo de toda a crença de separação, de todo o sofrimento e sacrifício que nós impusemos a nós mesmos devido à crença da separação de Deus. O quanto, quando o Filho de Deus, quando nós permitimos que a cura da mente libertasse o Filho de Deus para lembrar novamente do Cristo, nós estamos tirando o Filho de Deus da cruz. E como é preciosa essa dádiva para Deus, porque é essa dádiva que traz de volta a consciência do estado de graça de toda a criação. Levanta-te e deixa que os meus agradecimentos te sejam dados. Deus agradece de volta ao seu filho, pela libertação que o filho permitiu à sua mente. E com a minha gratidão virá em primeiro lugar a dádiva do perdão e depois a paz eterna. Então, na gratidão de Deus, tudo é perdoado, e nisso a mente volta a estar em estado de paz eternamente. Devolve, então, agora a tua voz santa para mim. Devolve a consciência de um ser separado, de volta para a consciência de quem ela realmente é. A canção da oração é silenciosa sem ti. Não existe canção de agradecimento a Deus se uma única voz, se um único aspecto faltar a essa canção. Por isso que ela fica silenciosa, aguardando o retorno da nossa voz. O universo está esperando a tua liberação, porque é a sua própria. O próprio universo é um aprisionamento da criação de Deus e está esperando a própria liberação para ele ser liberado de volta para a condição de céu. Ser benigno para com ele e para comigo, e depois ser benigno para com ele, com o universo e para contigo, e depois ser benigno para comigo. Então, ser benigno para com o universo. Perdoa-o por tê-lo aprisionado, libera-o, e depois seja benigno para contigo, aceite a dádiva da expiação, e assim se é benigno para com Deus. Eu peço apenas isso, que tu sejas consolado e não vivas mais no terror e na dor. Deus só quer isso, que aceitemos o consolo que a sua voz tem para nós, o seu Espírito Santo tem esse consolo para nós, e que nós não aceitemos mais a nossa condição de viver no terror e na dor. Não abandones o amor, não abandones a Deus, ao nosso ser. Lembra-te disso, seja o que for que penses de ti mesmo, seja o que for que penses do mundo, o teu Pai precisa de ti e te chamará até que finalmente venhas a Ele em paz. Deus precisa de cada um de nós e não irá parar de clamar por nós
até que nós voltemos em paz à consciência do Cristo e da unicidade em Deus. Independente do que pensarmos sobre nós mesmos, sobre nosso mundo, o chamado de Deus não cessará até que despertemos para a feliz e gloriosa consciência do estado de céu, que é a nossa criação, que é a nossa herança natural de Deus e a nossa única realidade. Tudo mais é nosso pesadelo. Então, neste belíssimo apelo de Deus para que aceitemos de volta a nossa condição real, que é concluída essa parte da canção, da oração e sobre a cura. Aqui nós concluímos, então, o nosso estudo do 100, e nós estamos, então, prontos também para a interação. Se alguém gostaria de colocar algo, compartilhar aqui nesse momento. O Igor, por favor. Ing, eu Sim. senti desse texto que você trouxe para a gente a importância da decisão, né? Porque cada decisão que eu tomo aqui, cada perdão, é para essa mente que está pensando separação, né? Não é o Igor aqui corrigindo coisas, mas é essa mente, né? Desfazendo essa coisa que parece que aconteceu a separação, né? Então, o perdão, como você trouxe hoje, é o perdão para todos, né? Não é um perdão individual, mas é o que eu senti, assim, do texto que você trouxe hoje da cura, sabe? E é exatamente isso, é essa aceitação do apelo a Deus ao nosso despertar, à volta da consciência. Então, o perdão não é nada mais do que a aceitação disso, e essa aceitação é uma decisão, porque a crença da separação também foi uma decisão. É exatamente isso que você pegou aqui, Igor. Mais alguém tem alguma colaboração para esse nosso momento? Não? Bom, eu vou encerrando aqui esse nosso estudo e almejo que possamos permanecer nessa mentalidade, ainda mais quando o mundo sonha numa data tão expressiva para a separação, que é a crença da crucificação do Filho de Deus, que essa mensagem restaure em nossa consciência a verdade e que assim possamos decidir pelo perdão ao sonho e pela volta à condição da nossa realidade. E isso é o próprio Deus, é o nosso ser fazendo esse apelo a essa consciência de individualidade aqui no sonho. Vai ser uma ótima tarde. E o convite para a gente permanecer no curso em Milagres, nessa repetição de jornada a partir do próximo estudo. Gratidão a todos pela participação. Vou encerrando aqui a gravação. Gratidão a Jesus por nos trazer isso.